Nesse vídeo eu vou te mostrar a base do Price Action de Allbrooks, as operações seguindo as tendências. E para desvendarmos o segredo do Price Action de Allbrooks, eu dividi esse conteúdo em uma série de vídeos, sendo esse o primeiro. Então se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixe nos comentários eu quero a parte 2. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Primeira coisa antes da gente começar a nossa aula é entender que a gente possui três tipos de cenários possíveis, tá? A gente tem o cenário de tendência fraca, nós temos a tendência forte e nós temos a lateralidade. Então nós só temos esses três tipos de cenários possíveis num gráfico, tá? Ou ele está em uma tendência fraca, seja de alta, seja de baixa, ou ele está em uma tendência muito forte, também seja de alta ou seja de baixa, ou o mercado está em lateralidade, tá? Você não vai ver nenhum outro tipo de comportamento no gráfico. O que seria uma tendência fraca? A tendência fraca basicamente é isso aqui, ó. Estou aqui no gráfico de 5 minutos do Bitcoin. Isso aqui você pode considerar uma tendência fraca, tá? Que são os canais, né? Então o preço ele vem, a gente percebe que ele está em uma tendência de alta, tá? Então o preço ele vem, forma topos e fundos ascendentes e vai subindo. Mas você percebe que é uma movimentação pequena, a gente tem perda de topo seguidamente, né? Então o nosso fundo, por mais que ele seja um fundo ascendente, ele se distancia do nosso topo, a gente tenta de novo uma reversão, ele falha e assim sucessivamente, tá? Então isso aqui é uma tendência fraca. Então todo esse comportamento aqui de topos e fundos ascendentes, sem grandes movimentações no preço, por mais que a gente veja aqui claramente que ele está em alta, a gente tem uma curva de crescimento do preço muito mais lenta, tá? Então a gente, digamos que a gente tem aqui, né, o nosso gráfico. Então a curva no gráfico ela é de forma gradual e lenta, tá? Já uma tendência forte, ela é nitidamente aqui, ó, uma verticalidade, tá? Então você percebe um rápido movimento aqui de alta, tá? Quase como se fosse uma exaustão, né, no movimento. E isso aqui é uma tendência de forte alta, tá? E o que difere, né? Quais são os benefícios e malefícios das duas tendências? Uma tendência fraca, ela não vai trazer uma volatilidade tão grande no preço, porém ela é mais consistente, tá? Então você percebe essa tendência se prolongando por muito mais tempo, tá? É uma tendência consistente, tanto de alta quanto de baixa, tá? Independente. Já uma tendência forte, ela é uma tendência muito mais explosiva, tá? Normalmente, a gente faz uma análise psicológica do mercado da seguinte forma, né? Numa tendência fraca, como essa daqui, deixa eu mudar aqui para branco. Numa tendência fraca do mercado, os players, os investidores do mercado, eles estão motivados a continuar com essa tendência aqui por mais tempo, tá? Mas eles também aguardam correções mais fortes, então eles não compram topo, eles compram fundo, do movimento do pullback, né? Eles não esperam um rompimento aqui embaixo, porque eles acham, né, psicologicamente, que o preço ele realmente está subdesvalorizado nesse caso e que ele precisa de uma correção de alta neste momento, tá? Já na tendência forte, existe um desequilíbrio muito grande e a gente começa a ter um sentimento de emoção do mercado, tá? E ele começa a se tornar exaustivo. Então, normalmente, mercados de tendência muito forte, eles não duram muito tempo. Tá? Então pode ser que você realmente nem pegue movimentos como esses, tá? Dependendo do horário que você opera e tudo mais, tá? Então esse tipo de movimento aqui, ele tende a ou lateralizar logo após, ou devolver tudo, tá? Se não devolver tudo, aí passa da retração de Fibonacci, que como a gente não vai utilizar indicadores, né? Não vou passar o Fibonacci aqui para vocês, mas normalmente ele perde essa estrutura aqui muito rapidamente, tá? Seja numa lateralidade, o que pode acontecer, tá? Seja então num rompimento de baixa, né? Numa devolução deste movimento exaustivo do mercado. Certo, então tendência fraca e tendência forte já foi explicado, basta agora a gente saber a nossa lateralidade. E a lateralidade, ela é basicamente o equilíbrio das forças. O mercado ele sempre tende a estar em lateralidade, tá? O equilíbrio dele é a lateralidade. Pois nesse momento aqui, tanto compradores quanto vendedores, eles acham que esta faixa de preço da lateralidade é uma faixa de preço justa para aquele momento. Então a gente não tem grandes brigas aqui nesse movimento, o mercado ele está equilibrado. E o importante destacar é que em movimentos laterais, como vocês mesmos já devem saber, é extremamente difícil realizar algum trade bem sucedido na lateralidade. Tá? O ideal é a gente esperar picos de volatilidade. Tá? Então vocês percebem que aqui ó, no gráfico de 5 minutos do Bitcoin, num período extremamente pequeno de tempo, ó,
Deixa eu até tirar o zoom aqui para mostrar para vocês. Num período de 11 horas e 10 minutos, a gente viu uma tendência fraca, uma tendência forte, outra tendência forte e lateralidade em 11 horas. Tá? E isso aqui vale para todos os tempos gráficos. Se vocês notarem no tempo gráfico de 15 minutos, você vai observar o mesmo padrão. Se você notar no tempo gráfico de 5 minutos, você vai ver o mesmo padrão. No gráfico de 1 hora, no gráfico de 4 horas, no gráfico diário. Certo? A única coisa que vai ser alterada vai ser o tamanho desse gráfico. Então, no gráfico de 5 minutos, em 11 horas, a gente percebeu as 3 movimentações: tendência fraca, tendência forte, lateralidade. No gráfico diário, talvez você vai precisar de uma semana para observar esses mesmos comportamentos aqui do gráfico. No gráfico semanal, você vai talvez precisar de 1 ano para observar esses movimentos. Então, tudo é relativo, mas esse comportamento, né, essa filosofia de mercado aqui, você vai observá-la em todos os tempos gráficos. Então tá, até agora a gente passou da parte conceitual, agora a gente vai começar a entrar na parte realmente prática aqui nesses movimentos. Como que eu sei que eu estou saindo, por exemplo, de uma tendência fraca de alta para uma tendência forte de alta? Basicamente pelos candles, tá? Basicamente pelos candles. Percebam que nós temos alguns candles aqui de força, principalmente de alta, tá? Percebam esse candle praticamente sem corpo aqui na parte inferior, um corpo extremamente longo, uma pequena sombra, né? A gente teve uma reversão, mas que basicamente formou uma inside bar, e a partir daqui a gente teve como se fosse uma lateralidade, para novamente a gente ter outro candle de força, seguido de reversão, candle de força, uma tentativa de rompimento aqui que falhou, uma lateralidade. Então a gente percebe que numa tendência fraca, a gente tem lateralidade, um candle de força. Tenta uma reversãozinha, falha, lateralidade, um candle de força. E a gente começa a manter esse tipo de padrão aqui por um tempo. Porém, quando a gente passa de uma tendência fraca para uma tendência forte, a gente já começa a observar outro padrão, tá? Então a gente teve um rompimento. A gente já percebe que o candle de reversão aqui já é um candle bem mais fraco. E logo em seguida a gente já tem outro candle de rompimento, seguido de outro candle de rompimento, seguido de outro candle de rompimento e assim sucessivamente, tá? Sem folga. Você não vê respiros aqui na tendência forte, tá? É literalmente uma vertical. Então, quando a gente começa a ter formações consecutivas de candle de força, a gente pode estar entrando em uma tendência de alta forte, tá? Uma tendência forte. Nesse caso, como eu estou dando um exemplo aqui numa tendência de alta, né? Mas o mesmo é válido para o contrário, tá? Para uma tendência de baixa. Então, quando a gente começa a perceber essa perda de padrão, né? Percebam, a gente veio, subiu timidamente, tivemos um candle de força, a gente não retraiu, a gente nem perdeu a mínima do candle, né? A gente veio testar aqui mais para baixo, todas essas barras aqui estão incluídas dentro desse candle, né? Como se fosse deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó, percebam que é como se fosse um pequeno triângulo, ó, tá? Como se fosse um pequeno triângulo, aqui a gente tem uma formação quase que de uma bandeirinha. Então você percebe que tem figuras geométricas, né? Aqui a gente teve um rompimento, algum ruído do mercado um pouco mais forte, né? Mas você percebe que a gente tem alguns movimentos aqui, padrões, né? Ou um triângulo, ou uma bandeirinha, ou um canalzinho, alguma coisa a gente sempre consegue identificar nesse tipo de movimento, sempre com uma barra de força e uma retração mais tímida, seguida de outra barra de força e retração mais tímida. Quando a gente começa a notar esse tipo de barra aqui, é porque a gente já virou de tendência, né? De uma tendência fraca para uma tendência forte. Lembrando que a tendência forte ela tende a terminar muito mais rápido que essa tendência, ela é menos constante, tá? Ok, então a gente já viu saindo de uma tendência fraca entrando em uma tendência forte. E como a gente sabe que está acabando uma tendência forte? Estudo dirigido 3, olha o tamanho das sombras. Ele começa a deixar muitas sombras, pessoal. Olha isso aqui. É muito nítido, tá? Ele começa a deixar muitas sombras. Percebam que o começo do movimento, ó, ele veio, subiu, deixou um pouquinho de sombra, retraiu. Praticamente não deixou sombra na parte superior, né? Comparado, obviamente, com o tamanho do corpo, né? Aqui ele já deixou um pouquinho mais, aqui ele já deixou um pouquinho, muito mais, né? Mesmo fechando acima, percebam a quantidade de sombra. Aqui ele já não conseguiu nem romper essa mínima. Depois ele teve mais um movimento de força e até que culmina, né? O movimento final num dojizão, né? A gente tem praticamente somente sombra no corpo, né? Tanto superior como inferior, né? Indicando um movimento de exaustão. E logo após a gente teve a nossa retração, né? E como a gente sabe que está entrando numa lateralidade, quando a gente começa a ter eminências de inside bar, então a gente tem candles dentro de outros candles, nós não temos aberturas de gap, né? Então perceba que as máximas e mínimas começam a ficar muito próximas, a gente não consegue ter uma barra de força nem de alta nem de baixa, né? Ou então ela automaticamente já é recusada, né? Então isso aqui nos indica que estamos em uma
lateralidade, né? Percebam que normalmente a gente tem duas barras para um lado, uma barra para outro, duas barras para um lado, uma barra para outro, né? Como se fosse uma contagem de barras, né? Então isso aqui também nos indica lateralidade, tá? Quando a gente sabe que a gente está saindo da lateralidade, quando a gente começa a fazer estrutura, né? Então a gente perdeu o fundo, a gente fez um topo menor que o topo anterior, a gente perde o fundo novamente e a gente começa a entrar novamente numa tendência de baixa, tá? Seguido do que? Lateralidade novamente. A gente não tem claramente um topo e um fundo formado, tá? Então aqui a gente tem toda uma lateralidade e a gente começa aqui novamente a formar uma estrutura de alta, né? Tendência forte, tendência fraca. Qual a diferença nesse momento aqui de uma tendência forte? Sem respiro, tá? Por mais que a gente tenha muita sombra aqui, ó, a gente não tem respiro vendedor, tá? Tendência fraca, a gente tem um respiro vendedor. Então o preço sobe, o preço desce, o preço sobe, o preço desce, mas a gente vê claramente que ele está respeitando topos e fundos ascendentes, tá? Então percebam, vertical e aqui a gente tem quase que uma inclinação. Então perceba que no gráfico de 5 minutos a gente percebe diversas vezes esse tipo de comportamento, tá? De uma forma muito mais rápida. Lembrando que a gente pode ter dias consecutivos, até mesmo dependendo do ativo que você for operar, né? Se for um ativo com market cap muito baixo, a gente pode ter dias extremamente laterais, dias extremamente com uma tendência fraca, a gente pode ter dias com uma tendência forte, tá? Então isso aqui é relativo, tá? Vocês só precisam identificar visualmente esses padrões, tá? Onde a gente tem uma tendência forte, onde a gente tem uma tendência fraca, né? Lateralidade, tendência fraca, lateralidade, tendência forte, tendência fraca. Então você vai treinando o seu olho para identificação desse tipo de movimento, tá? E esse foi o primeiro vídeo da nossa série Desvendando os Segredos do Presection. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, e aqui embaixo estou deixando um vídeo de como operar movimentos explosivos, que nada mais são que o começo de uma tendência forte, e um vídeo te ensinando a ler e interpretar os candlesticks. Isso é tudo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.